Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num conto que é quase uma armadilha, sabe? Uma armadilha. Gostei dessa definição. Sim, porque é uma história de terror psicológico que não aposta em sustos, mas naquele desconforto lento, crescente, de uma rotina que é um verdadeiro inferno. Perfeito. Nós estamos falando de Meio-Dia Reimaginado, do autor Donifar Skedar. Isso. É uma das obras da coleção Terror Mental 2026, publicada pelo selo Instinto Noir. Eu acho que a gente tem que começar por um ponto que você mesmo levantou antes da gente gravar. Sim, o aviso no início do livro. Exato. Eu acho que o ponto de partida ideal para nossa conversa tá ali, no próprio livro, antes mesmo da história começar. Tem um aviso ao leitor que é, assim, uma declaração de intenções. E o que ele diz? Diz assim: as histórias da coleção Terror Mental exploram o horror psicológico, o desconforto humano, a distorção da realidade e os limites da mente. E aí, para fechar, vem a frase que define tudo: nada aqui busca agradar, tudo busca provocar. Uau! Isso já muda completamente a postura da gente como leitor, né? Totalmente. Não é um convite para uma diversão, é um contrato. O livro está dizendo, olha, se prepara, porque a gente vai te levar para lugares bem desconfortáveis. Exato. E é uma tendência muito interessante no terror moderno, essa honestidade sobre a experiência que está por vir. Reconhece que o público do gênero hoje busca não só o monstro debaixo da cama. Mas o monstro dentro da cabeça. Perfeitamente. E Meio-Dia Reimaginado entrega essa promessa de um jeito, assim, sufocante. A nossa missão hoje é justamente essa, né? Mapear esse terreno, explorar a premissa, a atmosfera, os personagens. Mas claro, sem estragar a experiência, sem revelar o final. A gente quer que a curiosidade leve quem nos ouve até o livro. Exatamente. Então vamos lá. Vamos começar pelo começo, pela forma como a gente é jogado nesse universo. A primeiríssima frase já define o tom de tudo. Ah, essa frase é genial. Diz assim: o calor sempre chegava antes da luz. Era uma regra física daquele inferno particular. Que abertura! Não tem contexto, não tem explicação. Só uma sensação física opressora e a palavra inferno. Já te coloca no lugar. Exato. A atmosfera é a primeira personagem, sabe? O primeiro antagonista. O protagonista acorda num quarto que ele já conhece, mas não pela visão. Pelos cheiros. Sim, pelos cheiros. Poeira, madeira velha e, o detalhe mais arrepiante, o cheiro do próprio sangue seco. Nossa. O ambiente é descrito como uma tumba de luxo decadente. As cortinas de veludo preto estão pregadas nas janelas. Ele está completamente isolado do mundo. E essa descrição do lugar como um cativeiro é fundamental. O protagonista, ele não vive ali. Ele ocupa espaço. Isso. A existência dele é passiva. As marcas das tentativas de fuga, os arranhões na porta, já são parte da decoração, sabe? Como cicatrizes antigas. Isso me faz pensar, quanto tempo uma pessoa precisa passar por isso para que a luta vire aceitação, resignação? Essa é a grande pergunta. A narrativa sugere que ele está nesse ciclo há tanto tempo, décadas, talvez séculos. Ele mesmo já perdeu a conta. A gente pode pensar em impotência aprendida. A prisão deixa de ser só as paredes. Vira um estado mental. O horror não é a possibilidade de algo ruim acontecer. O horror é a certeza de que a mesma coisa ruim vai acontecer. Todos os dias, para sempre. A rotina é a tortura. E essa prisão não é feita só de paredes. Ela tem um rosto, uma voz. Ela tem um nome. Gabriele. A chegada dela na cena é fantasmagórica. O texto diz: o colchão afundou ao meu lado. Não houve som de porta abrindo nem passos no assoalho. Gabriele simplesmente estava lá, como uma febre que volta no meio da noite. É uma violação completa de qualquer espaço, né? Ela é a personificação dessa prisão. E ela é construída de uma forma brilhante, sobre contrastes. Os dedos dela são gelados. Mas a voz é veludo e lâmina. Exatamente. Carinhosa e ameaçadora ao mesmo tempo. E a primeira coisa que ela faz não é um gesto de afeto, é de controle. Ela o acusa de não estar dormindo. Controlando até o descanso dele, canta. Porque seria mais simples se fosse uma relação de puro medo.
Mas o protagonista nos dá uma chave que muda tudo. Ah, sim, a frase sobre o vício. Essa frase é de uma brutalidade, ele pensa. Não era amor. Não era mais. Era vício. Era a dependência química de um drogado pelo seu traficante. Totalmente. Isso redefine tudo. Eleva a história de um simples conto de cativeiro para uma alegoria sobre dependência, sobre relações tóxicas. Sim, o terror psicológico aí é que ele não apenas a teme, ele precisa dela para sobreviver. E ela sabe disso. O ritual de alimentação, por exemplo, é descrito de uma forma terrivelmente íntima. Não há dor física. O corpo dele já está condicionado, libera um anestésico natural que o coloca numa névoa de prazer doentio enquanto ela o drena. E essa ausência de dor física parece que torna a dor psicológica ainda pior, né? Sem dúvida. O nojo que ele sente não é dela, é de si mesmo. Por quê? Por essa passividade. Por essa parte dele que talvez sinta prazer no processo. Eu acredito que sim. É o nojo da própria cumplicidade. Ele se sente útil apenas como uma fonte de alimento, um objeto. E a manipulação dela mantém esse ciclo. Ela o chama de obra-prima, de imortal. Mas o trata como uma posse. Ela fala de um futuro juntos, num lugar frio onde o sol quase não aparece. É uma cenoura pendurada na frente dele, uma esperança falsa para mantê-lo exatamente onde ela quer. Servil, dependente. É muito mais complexo que um monstro clássico. Ela não é só ameaça, ela é, paradoxalmente, a única fonte de vida que ele conhece. Como se quebra um ciclo assim? Quando a sua carcereira é também sua única razão de existir. Essa é a questão central. E toda essa rotina de dependência, de controle, culmina num ritual diário, um prazo final que se aproxima com a precisão de um relógio. O meio-dia. Exato. O elemento que dá nome ao conto. Conforme o relógio se aproxima das 11h59, o corpo dele entra em colapso. É descrito como uma falha biológica programada. Sim, a visão escurece, os músculos enfraquecem. É uma contagem regressiva para um desligamento. E a solução é sempre a mesma. O porão. Todos os dias, pouco antes do meio-dia, ele tem que descer para o porão. E isso imediatamente planta várias perguntas na nossa cabeça. O que acontece exatamente ao meio-dia? Por que o sol é uma ameaça tão cronometrada? Qual é a natureza da condição dele? E a descrição do porão quebra qualquer expectativa. Não é um covil gótico com caixões de veludo. Longe disso. É um buraco úmido, cheirando a mofo e terra molhada. Tem um colchão velho jogado no chão. É um lugar quase banal na sua miséria. É onde acontece a pequena morte diária dele. E a banalidade é o que o torna assustador. Não é um lugar de descanso, é um abrigo de emergência. O que sugere que a vida que ele leva lá em cima, com ela, é um luxo temporário. E sua verdadeira condição é a de uma criatura que precisa se esconder ali. Mas aqui vem o detalhe mais intrigante de todos. O que realmente aprofunda o mistério. A recusa dela. Exato. A recusa de Gabriele em entrar no porão. Ela o acompanha até a porta, o ajuda a descer quando ele está fraco. Mas ela nunca, jamais cruza a soleira. Ela para na entrada e diz: "Eu te espero. Bom descanso, meu amor." Esse limite que ela se impõe é um sinal gigantesco. O que tem naquele porão que a criatura que o domina completamente teme? Ou, no mínimo, respeita, a ponto de não entrar. Essa hesitação dela abre um leque de possibilidades aterrorizantes. O porão é mesmo um abrigo ou é outra coisa? É um domínio que pertence a ele e não a ela. Ou talvez tenha algo lá embaixo que é perigoso até para ela. De repente, o lugar que parecia ser a salvação vira um mistério tão grande quanto a ameaça do sol. Sabe, essa dinâmica é mestre em criar suspense. Com certeza. Em muitas histórias de terror, o monstro é todo poderoso no seu domínio. Aqui, a narrativa sugere que até o monstro tem um lugar que teme. Isso muda as regras do jogo. E nos faz questionar tudo. A salvação dele pode ser só uma forma diferente de prisão, que ele ainda não entende. E é no meio de toda essa rotina opressiva, nesse equilíbrio de terror, que a história nos dá o seu grande gancho. O ponto de virada. Naquela manhã específica que o conto narra, depois de, sei lá, décadas ou séculos de submissão, algo finalmente muda dentro dele. O texto descreve como uma brasa pequena acesa no fundo do meu estômago, onde antes só havia resignação.
É isso. É o catalisador da ruptura. O instinto de obedecer, de descer pro porão, era absoluto. Era um reflexo. Mas, pela primeira vez, esse instinto não vem sozinho. O texto é claro. Veio acompanhado de ódio. O ódio, às vezes, é o único combustível que resta quando a esperança já se foi. A partir daí, a tensão, que já era alta, se torna quase insuportável. Ele se levanta, com as pernas trêmulas, e a Gabriele, ela percebe na hora. Ela o conhece melhor do que ele mesmo. O sorriso dela desaparece. A voz de veludo vira só lâmina. Ela ordena que ele desça, com uma ameaça direta. O sol vai transformá-lo em churrasco. Mas ele não se move em direção ao porão. Ele se vira e caminha cambaleando em direção à porta de saída da casa. E aqui está a beleza trágica da escolha dele. Ele não está escolhendo entre viver e morrer. A vida para ele já acabou há muito tempo. A escolha é entre duas formas de aniquilação. A morte lenta e humilhante no ciclo do porão, ou a morte rápida e desafiadora sob o sol. Pela primeira vez, ele está fazendo uma escolha. Ele está retomando o controle, não sobre a vida, mas sobre o próprio fim. É o primeiro ato de agência que a gente vê nele. É a negação final do controle dela. Ele prefere a aniquilação total a mais um dia de submissão. E então ele para com a mão na maçaneta da porta da frente. Ele consegue sentir o calor do outro lado. A promessa de dor. Ele sabe que ela está certa. Mas a ideia de descer para aquele buraco úmido mais uma vez, de reiniciar o ciclo, se tornou um horror maior que a própria morte. E aí é que ele diz a frase que encerra o capítulo e deixa a gente sem ar. Ela insiste para ele descer. Ele olha para a porta e responde. Prefiro queimar. E gira a maçaneta. Um gancho absolutamente perfeito. A história para exatamente nesse instante. Então, para recapitular, temos um protagonista preso numa rotina de tortura psicológica, manipulação. Ele finalmente atinge seu limite e decide arriscar a destruição imediata. A porta está prestes a se abrir. E isso nos deixa com um turbilhão de perguntas. Muitas. O que de fato existe no porão? Era uma proteção ou algo pior que o sol? Qual é a verdadeira natureza da Gabriele e do seu amor possessivo? E claro, a questão que fica ecoando. O que vai acontecer no exato momento em que ele abrir aquela porta? A aniquilação é a única forma de liberdade possível para ele? É a grande pergunta. Para descobrir as respostas, para saber o que há do outro lado daquela porta e qual o desfecho de meio-dia reimaginado, a nossa recomendação é clara. Procurem o conto de Dunnifer Scadder, da coleção Terror Mental da Instinto Noir. A experiência de virar a página depois daquela frase final vale cada segundo. Com certeza. E fica uma provocação para quem nos ouve, né? Até que ponto uma rotina, mesmo que autodestrutiva, pode se tornar uma prisão mais assustadora do que o desconhecido, mais temível que a própria morte. E o que acontece quando a gente percebe que a única coisa que parece nos manter vivos é, na verdade, exatamente aquilo que nos consome dia após dia?